Então, aqui eu tenho um vestido tipo bata. É um camisão, né? E só que eu preciso diminuir aqui, ó. Preciso subir essa manga 3 centímetros. E eu vou fazer isso sem desmanchar toda a manga, tá? Na verdade, eu já fiz uma. Deixa eu ver qual que é que eu fiz. Essa daqui é que eu já fiz. Então, eu vou fazer nessa daqui, ó. Vocês podem observar que essa aqui tá menorzinha do que essa. Eu vou marcar aqui, eu vou fazer pelo lado direito, mas eu vou riscar pelo lado direito, mas depois eu vou virar pro lado do avesso, vou fazer pelo lado do avesso, tá? Aqui, ó, vocês vão marcar 3 centímetros e você vai riscar com lápis se você tiver. Se você não tiver, marca com alfinete mesmo. Mas o adequado é marcar com, no caso aqui, com o lápis branco, mas eu não sei onde eu coloquei o meu. E eu vou marcar aqui até onde eu vou cortar para mexer na manga. Aqui, ó, eu vou marcar 9 centímetros, tá? Aqui. Então, eu vou descosturar até aqui, ó. Descosturar não, eu vou cortar, tá? Eu não vou descosturar, vou mostrar pra vocês como que eu faço, pra ser mais rápido. E fica tão bom, fica bom do mesmo jeito, dá menos trabalho, porque depois a gente não precisa refazer esse pedacinho aqui da manga, que isso aqui dá muito trabalho. Então, do jeito que eu vou fazer, dá menos trabalho. Mas uma coisa que eu quero falar pra vocês. Geralmente, quando a gente tira a manga pra recolocar, quando a gente faz o corte pra acertar onde tem que ficar o ombro, essa parte aqui vai ficar mais longa do que a manga. Geralmente acontece isso, porque aqui eu tenho uma curva. E aqui eu vou fazer um outro corte que vai ficar mais alongado. Então, geralmente, fica maior. A cava fica maior. Então, o que que eu tenho que fazer nesse caso? Para eu continuar, para que essa manga ela encaixe novamente na minha cava nova, eu preciso descer aqui a diferença. Então, eu tenho que passar uma costurinha aqui, eu vou medir depois, né? E vou passar uma costurinha aqui, ó, para descer esse ombro, para diminuir, para ele se encaixar novamente, porque aqui vai estar mais longo, então eu tenho que encurtar aqui. Mas primeiro vamos cortar aqui. E outra, você tem que ver com a sua cliente se ela quer que diminuir esse ombro para a costura ficar no lugar, se quando subir essa manga não vai ficar curta no braço da cliente. Né? Porque dependendo da manga, se for uma camisa, por exemplo, que tem um punho que já tá no lugar certinho, se você subir, pode ser que a manga fique curta. E outra coisa, tem que ver se aqui, ó, vai caber. Se for uma blusa justa, uma camisa justa, tem que ser que estica, de lycra, com elastano. Porque se ela vai subir, o diâmetro vai diminuir, né? Essa parte maior, ela tende a ir mais pra cima. Então, pode ser que dê problema. Então, tem que olhar todas as medidas e ver se encaixa aí fazer essa subida de ombro, subida de braço. Então, vamos lá. Tô falando muito e não tô fazendo, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou começar por esse lado pra ficar melhor pra enxergar. Vou vir aqui, ó, bem rente a costura. E vou cortando até chegar naquela marcação lá que eu mostrei. Aqui eu tô trabalhando em um tecido Duna. Mas eu vou mostrar pra vocês em 2 tecidos, tá?
porque eu vou fazer isso em um vestido também. Um vestido... É duna também, mas é um duna diferente. Então, ó, cheguei na minha marcação aqui. Agora eu vou cortar o outro lado. Aí, ó, já cortei, já abri. A manga tá aqui. Com aquela costurinha do overlock permaneceu. Agora eu vou cortar, tirar essa parte que eu preciso. Como eu falei, se você não tem experiência, risca, pega a sua régua e risca aqui, régua de costureira mesmo, de modelagem, porque ela tem a curvinha certinho. Deixa eu pegar a minha pra vocês verem. Esse tecido escorrega, a gente tem que ficar colocando peso em cima dele, pra ele não escorregar da mesa. Então, coloca certinho. Aí, eu vou vir aqui, ó, usar essa parte menos curvada. Vou colocar aqui em direção aonde termina o meu corte. Deixa o tecido bem certinho, porque esse tecido estica também. E vou riscar. Eu tô sem giz, não sei onde eu enfiei minha caixinha de giz. Eu tô usando um sabonetinho seco, ó. E aí, eu vou virar e riscar do outro lado também, que é as costas, e fazer. Por quê? O corte das costas é diferente do corte da frente, né? Então, vocês têm que cortar, risca um e depois risca o outro e corta separado. Vou cortar isso aqui pra vocês verem. É mais fácil fazer sem gravar. Aqui eu tenho que ficar prestando atenção em onde eu vou colocar pra aparecer na câmera. Eu vou fazer a mão porque eu já tenho mais experiência, tá? Agora a gente vai passar o alfinete. Desde lá de baixo até aqui em cima prendendo. E aí vocês vão ver a sobra que fica. Sem esticar o tecido, tá? Esse tecido ele estica bastante. Ó, só coloca em cima. E coloca o alfinete. Vai colocando de pedacinho em pedacinho pra fazer a curva certinho. Tem gente que prefere colocar assim, ó, né? Porque aí o tecido não corre. Mas eu já gosto de colocar assim porque eu já vou passar a costura aqui, pra mim é mais prático assim. Ó, tô chegando aqui perto do ombro. Aí, eu não vou prender aqui rente, tá? Eu vou prendendo e deixando espaço, pra depois eu ver quanto que vai sobrar pra eu costurar. Pra eu diminuir. Provavelmente vai sobrar. Ó, agora eu vou pro outro lado.
Essa peça não fui eu que fiz, tá, gente? É uma peça que a gente compra pronto, ó. Vocês podem ver que tem bastante fiapo da overlock ainda. Essa peça é minha mesmo, não é de cliente. Como eu sou gordinha, acontece muito de eu comprar as peças tamanho maior e aí ficar muito grande no ombro. Porque meu quadril é grande, eu tenho barriga, mas pra vocês terem uma ideia, na minha parte de cima eu uso 2 números, 2 manequins a menos do que eu uso na parte de baixo. Então sempre dá alguma diferença. Ó, vou colocando sem esticar, só vou encaixando. Ah lá, o que que eu falei? Ó. Ah lá, ó, o que que eu falei? Aqui vai, ó, tá vendo? Que o tecido já se encontrou. E vai sobrar isso aqui, ó, de tecido. Então o que que eu vou fazer primeiro? Vou passar essa costura aqui. Vou colocar aqui, ó, a agulha em cima da marcação que eu fiz. Desço a agulha, tiro o alfinete, pra agulha não passar em cima do alfinete e quebrar minha agulha. E vou passar a costura até aqui, ó. E sempre no final da costura, no início e no final, dá um retrocesso, pra prender bem a linha. E esse tecido, como ele estica um pouquinho, você tem que ir apoiando com a mão, para ele não ficar, pro fio não puxar o tecido e ele ficar encolhido, e não puxar também o tecido para depois, quando soltar, o fio não ficar frouxo. Então, você segura firme e só vai acompanhando. Sua mão vai acompanhando, só para a peça não ficar solta. Essa minha máquina, ela tá com defeito. Se alguém quiser aí, ó, algum patrocinador quiser me presentear com uma máquina de costura nova, eu ficarei muito feliz, porque essa daqui já tá bem velhinha. Agora eu vou passar a costura aqui, ó. Esse comecinho aqui é um pouquinho chato, porque eu tenho aqui o início do corte, né? E eu tenho que cobrir. Então, eu vou começar a costura lá embaixo, ó. Começar lá embaixo pra eu ir pegando toda essa parte aqui, pra não ficar aberto. Ó, o meu corte termina aqui. Eu vou começar a costura aqui embaixo, ó, em cima da costura que eu já tenho. Venho rente aqui, ó, e vou aumentando a largura da costura. E aí, quando eu chegar aqui no corte, aí eu continuo a mesma largura, que dá mais ou menos 1 centímetro.
que é o que vai cobrir essa costura que eu já tenho do outro lado. Aí, a partir daqui, eu já vou tirando o alfinete, para não correr o risco de quebrar a minha agulha. E sempre prestando atenção para não estar costurando mais tecido do que eu deveria. Aí, pessoal, passei a costura reta em volta, tudo. Depois eu passei uma zigue-zague, tá? Que é da mesma máquina, só mudei o ponto para zigue-zague e passei para prender novamente os dois tecidos, tá? E fui passando em cima da overlock que eu já tinha, só para fazer o acabamento. E é isso, agora eu vou mostrar para vocês ela aberta na mesa, para vocês verem a diferença. Aí, pessoal, já experimentei para ver se o ombro não ia ficar estranho, né? Então, ficou tudo certinho. Só depois que a cliente provar, é que você vai lá e corta aquele excedente de tecido e passa a overlock ou zigue-zague para fazer acabamento. Quem gostou da dica de hoje, deixa um like para mim, por favor. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para estar recebendo notificações de mais dicas como essa. E até a próxima aula.